amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Senhor Jeová, Mestre Jesus, Mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor, te agradecemos por nos permitir este momento em que trocamos energias salutares e aprendemos mais sobre o teu Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. Que possamos, Senhor, nos alimentar de tuas palavras, da tua água viva e transformarmos interiormente o nosso ser. Que a nossa mente, Senhor, possa estar iluminada, desfazendo-se de tudo que nos amedronta, que nos desespera, que nos estaciona. Nos ajude, Senhor, a sermos teus servos fiéis e carregar em nossas ações o teu Evangelho. Intua, Senhor, a irmã responsável a ministrar a palavra desta noite, com tua voz serena e transformadora. Fique conosco, Senhor. A tua companhia nos anima e nos traz força e coragem. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Salmos, capítulo 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Que assim seja. Estamos aqui mais uma vez, nessa oportunidade de estudo, de crescimento, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E para iniciarmos, fazendo a ambientação aí, nós vamos ter o hino e logo em seguida, para darmos início, né, aos estudos, à concentração, nós teremos a oração com a nossa irmã Ana Laura também e o versículo bíblico com o nosso irmão José Martins. Doutrina de amor e luz, ciência, fé
fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Senhor Jeová, Mestre Jesus, Mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor, te agradecemos por nos permitir este momento em que trocamos energias salutares e aprendemos mais sobre o teu Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. Que possamos, Senhor, nos alimentar de tuas palavras, da tua água viva e transformarmos interiormente o nosso ser. Que a nossa mente, Senhor, possa estar iluminada, desfazendo-se de tudo que nos amedronta, que nos desespera, que nos estaciona. Nos ajude, Senhor, a sermos teus servos fiéis e carregar em nossas ações o teu Evangelho. Intua, Senhor, a irmã responsável a ministrar a palavra desta noite, com tua voz serena e transformadora. Fique conosco, Senhor. A tua companhia nos anima e nos traz força e coragem. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Salmos, capítulo 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em leilões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Que assim seja. Boa noite a quem entrou aí depois. E nós temos aqui, né, o versículo do nosso irmão José Martins, que nos mostra muito bem, foi assim, como sempre, perfeito, porque fala aqui, eu anotei aqui, o liberta, né, liberta, e que os rebeldes habitam a terra seca. Esse habitam a terra seca tem tudo a ver com as muitas moradas da casa do Pai. Né? Porque nós sabemos que são muitas e são variadas. Além da quantidade, nós ainda temos tipos, né? Moradas diferentes, moradas
com objetivos diferentes, moradas em níveis diferentes, moradas que abrigam espíritos, que abrigam seres em níveis diferentes. E por libertar, nós temos a nossa doutrina espírita, essa grande libertadora, como disse no hino, né? Doutrina de amor e de luz, de ciência, de fé, de consolação, prometida 2000 anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. Bom, diretriz da humana perfeição, por quê? Porque ela vem nos trazer o Evangelho do nosso Senhor Jesus de forma clara, esclarecida. Ela divulga a doutrina, ela divulga os ensinamentos, ela divulga aquilo que Jesus guardou para nós. E, como disse aqui, que nós temos muitas moradas. Esse capítulo, ele vai nos levar a várias reflexões. A primeira delas é o porquê nós estamos aqui nesta morada. São várias moradas, porquê nós estamos aqui nesta morada. Se nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo? O que nós precisamos fazer aqui? Como nós podemos contribuir com a obra do Criador aqui nesta morada? E mais, quando deixarmos esta morada, para onde iremos? Que tipo de morada nós iremos habitar? À medida que a gente for comentando, a gente vai chegar a algumas respostas, né? O nosso objetivo é que ao final do estudo, coisa bem de professor mesmo, né? O final do estudo deverá ser capaz de, a gente sabe que não é muito bem por aí, mas a gente tenta conduzir dessa forma. Então vamos lá. Há muitas moradas na casa do meu pai. Todos acharam? A página não vou falar porque as obras são de edições diferentes, aí acabam também diferenciando as páginas. Não se turbe o vosso coração, é Jesus nos falando. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que me houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Esta é uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando Jesus, né, se despede de todos ali presentes e diz que não é para que tenhamos aflições em nossos corações, porque ele vai, mas que ele retorna para nos levar para uma das moradas da casa de nosso Pai. Jesus aqui nos fala como aquele irmão mais velho, aquele que dá uma palavra de consolo, de conforto, e direciona os seus irmãos, e ele assume esse papel, né? Ele diz que ele vai à frente, mas que ele retorna para nos levar também para onde ele está. E ele vai falando mais, né, lá no 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz que não nos deixará órfãos. Voltarei a vós. Esse está no versículo 18. Essa passagem ela é toda muito bonita, dá vontade de ler inteira. Mas há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, esse título, ele nos dá
três ideias assim de início. Primeiro, que existem muitas moradas, não é apenas uma. Essa que nós estamos habitando agora, a Terra, o planeta Terra, não é a única morada da casa do Pai. A casa do Pai é todo o universo. Então, nós temos aí muitos planetas, muitas colônias, muitos destinos para nós, para os filhos de Deus. Fala também da constituição física, né? Quando falamos dessas moradas, até agora nós estamos falando da Terra. A Terra é uma dessas moradas. Mas nós sabemos que essas moradas da casa do Pai, nem todas são físicas. Nós temos as moradas que estão no plano espiritual. Nós temos a nossa morada interior, certo? Nos fala também que se nós temos a pluralidade dos mundos, será que todos esses mundos são habitados? Será que todos têm essa mesma forma? Será que os espíritos, né, encarnados ou não encarnados, que habitam esses mundos, né, para começar, seriam encarnados? Teriam essa forma de corpo de carne? Ou seria diferente? Nós não temos, assim, uma resposta muito clara. Até porque nós sabemos que os níveis, né, dessas moradas são diferentes. E o que vai determinar essa morada é exatamente quem a habita. Se forem espíritos mais primitivos, espíritos mais penitentes, mais rebeldes, espíritos que precisam de oportunidades para cumprir provas diferenciadas, eles vão encontrar uma morada própria para eles, que atenda a necessidade deles. Nós aqui temos a nossa morada que atende a nossa realidade espiritual. Mas nós sabemos que também existem os mundos ditosos, e que lá habitam, né, espíritos muito elevados, espíritos puros, ou até bem próximos, né? Cada morada abriga a um nível de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral. Então, essa morada provavelmente vai ser diferente da Terra. E os corpos também serão diferentes. Temos notícias de que em mundos mais ditosos, em mundos já elevados, os corpos, eles são bem fluidos. Eles não têm mais esse peso, essa necessidade que nós temos de alimentação, de repouso, né? É diferente, é totalmente diferente. Por quê? Porque eles estão num estágio moral também diferente. Aqui no Livro dos Espíritos, lá na questão 55, nos fala assim, vou ler para a gente. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, já vimos aqui que todos os globos, né, todos os mundos que circulam no universo, eles são habitados. Na sequência, tem assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Essas moradas, elas são da mesma forma? Elas são as mesmas? Elas são constituídas pelos mesmos elementos? Não. Eles não se assemelham de modo algum. E ainda, Kardec pergunta, né, aos espíritos assim:
A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente dos seres que habitam? Né? Os seres, se elas são diferentes, se as moradas são diferentes, os seres também são diferentes? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, de acordo com a morada, são constituídos os corpos daqueles que lá habitam. Aqui, na nossa realidade, nós temos os peixes que foram criados, né, de forma a poderem viver na água e os pássaros a viverem no ar. Nós já fomos criados na nossa particularidade, que não vivemos nem na água nem no ar. Nós precisamos da terra. Então, o projeto divino ele é todo muito bem planejado, muito bem organizado. Não há falhas. Voltando aqui para o livro, quem está acompanhando, nós temos aí diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Né? Então, moradas apropriadas à nossa evolução. Sabe aquela questão que nós temos da vida escolar? Você pega lá um aluno de 5º ano, mas ele já sabe muito, ele já está bem, ele tem facilidades, ele consegue, né, atender a tudo que é proposto sem dificuldades, sem erros. Vamos então promovê-lo. Mas 6º ano, não podemos colocar esse aluno no 8º ano? Não podemos. Porque ele precisa passar por aquele estágio. O 6º ano vai passar para ele conhecimentos que ele precisa adquirir ali. O 7º ano, a mesma coisa. E o 8º também. Então, se ele salta do 5º para o 8º, vai ficar um vazio. Assim somos nós. São muitas as moradas. Nós não precisamos, certamente, fazer morada, né, encarnar em todas elas. Mas nós precisamos encarnar naquelas que ofereçam o que a gente precisa. Okay? É de acordo com o nosso adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso, feliz, ou desgraçado, infeliz, do espírito na erraticidade. Conforme se ache, vou voltar aqui um pouquinho, essas palavras nos diz que o estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Erraticidade é aquele período que a gente passa, quando desencarnado, até que tenhamos a oportunidade, até que estejamos prontos para reencarnar. E nesse período de erraticidade, lembra que eu perguntei lá no início, que a gente perguntei e falei que a gente precisava pensar no para onde nós vamos? Como será o espaço em que nós vamos estar durante a erraticidade? Vai ser uma morada feliz ou uma morada infeliz? Mas Deus encaminha seus filhos para moradas infelizes? Não. Nós mesmos nos encaminhamos durante a nossa estada aqui encarnada. Por quê? Porque vai depender do que nós fizermos aqui, de nossos sentimentos, de nosso aprimoramento moral, que vai ser essa nova morada. Ok?
não podemos deixar de pensar, né, de ter em mente que a cada qual será dado conforme as suas obras. Conforme aquilo que nós obrarmos aqui, que nós fizermos aqui. Sim, a morada para onde nós vamos, nós iremos, depende da evolução moral de cada um de nós. De acordo com as nossas obras. Nos será dado de acordo com as nossas obras. De acordo com o que nós fizermos. De acordo com o nosso modo de pensar. De acordo com o nosso proceder. De acordo com o nosso comportamento moral, é que vamos ser encaminhados para a morada de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa necessidade. As moradas felizes e infelizes. No livro que nós estamos estudando às terças-feiras, e a vida continua, ele mostra isso. Nós vimos no capítulo anterior, não foi o último, acho que foi um dos últimos, que existia, eles estavam numa morada, saíram para uma outra parte, encontraram outro grupo de espíritos infelizes. Então, são várias as moradas. Cada um vai ser encaminhado para a morada correspondente à sua necessidade, à sua realidade. Respondi? Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, desapegado, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sobre o bando de sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também isso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. E aqui eu me lembrei do versículo que José Martins leu, que os infelizes vivem de uma forma e que os felizes serão libertados e os rebeldes terão a terra seca. Seguindo, diferentes categorias de mundos habitados. Quando eu falei lá dos estados da alma na erraticidade, eu deixei de falar da questão interior, da nossa morada interior. Essa morada que nós temos enquanto estamos aqui. Pelo menos é o que a gente tem de registro. Como vai ser depois, eu não sei, mas no momento nós temos a nossa morada interior. Nós temos o nosso espírito. Nós temos em nossa consciência a lei de Deus gravada. Então, nós precisamos cuidar dessa morada interior, nós precisamos cuidar de nosso coração, nós precisamos cuidar de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, para que possamos ir para uma morada, no mínimo, feliz, durante o período da erraticidade. E depois disso, ter o merecimento de reencarnar num mundo também feliz. Nós sabemos aí que a Terra está passando pelo processo de regeneração. Então, ela está deixando de ser
um planeta de provas e expiações, e passando a ser esse mundo regenerado, esse mundo, essa morada que vai oferecer aos espíritos que aqui habitam a oportunidade da regeneração. Lembrando que quando nós falamos aqui das diferentes categorias dos mundos habitados, a Terra, ela já passou pelo estágio primitivo, que aqui habitavam selvagens, bárbaros, aqueles espíritos bem embrutecidos, que não tinham ainda uma certa lapidação, foram adquirindo, né, com as oportunidades reencarnatórias. Hoje, ela está numa morada de provas e expiações, ela já vem há bastante tempo com esse propósito de servir de palco para provas e expiações, e está passando para a regeneração. Regeneração, o planeta de regeneração, é intermediário entre esse primitivo e o que virá depois, né? Que será o destino da Terra, é ser um mundo ditoso. Então, não só nós, não só os espíritos evoluem, as moradas também evoluem de acordo, tudo de acordo. Daí que nós sabemos, voltando lá às reflexões do nosso estudo, o que nós estamos fazendo aqui, como nós podemos, me fugiu a palavra, como nós podemos contribuir para esse processo de regeneração e o que nós vamos encontrar após o nosso desencarne. E na nossa reencarnação, o que nós iremos encontrar? Depende do que nós estamos fazendo agora. A lei é de progresso. Progride o homem, progride a humanidade, progridem as moradas. Aqueles que não acompanharem serão encaminhados a moradas um pouco mais atrasadas, um pouco mais inferiores, que atendam à necessidade dele, que ofereça oportunidade para que ele possa também se desenvolver, se aprimorar. Lembram lá do aluno que não pode pular do 5º ano para o 8º? Então, nós não podemos seguir para uma outra morada que não vai ser a nossa. Nós precisamos estar ali de acordo com o que nós precisamos. Diferentes categorias de mundos habitados. Nós sabemos que essas condições dos mundos, né, elas são morais, elas não são físicas. Não existem limites físicos. Termina aqui, começa ali. Não existe uma medida para dizer que esse espírito com características X, Y, ele está aqui, e que esse outro que tem X, Y, mas o Y dele está um pouquinho debilitado, ele já não pode estar mais aqui. Né? São muitas as oportunidades, essa faixa ela é enorme. Tem aqueles ainda entre nós que trazem em si marcas mais evidentes do seu período primitivo, aqueles espíritos que ainda cometem atrocidades, ainda cometem crimes bárbaros, eles estão entre nós, eles estão na mesma morada que nós. Temos nós, uma grande massa, assim, considerada aceitável, e temos também os espíritos elevados e um pouco mais elevados que nós, que estão aqui, nesta morada, né? Vieram de outras moradas, nós temos literaturas que mostram isso. O livro Transição Planetária mesmo nos mostrou isso aí. A questão dos irmãos que vieram de uma outra constelação,
acho que de Orion, se eu não me engano, não sei se só de lá, acho que o livro falava só de lá, que eles vieram para nos auxiliar nesse processo de regeneração. Então, aqui também habitam espíritos diferenciados. As moradas, elas são assim, como o nosso Pai Jeová, abrange, abraça, dá oportunidade a uma faixa bem extensa de espíritos, né, de seres. Então, as condições morais da Terra, nós já passamos pelo mundo primitivo, que era destinado às primeiras encarnações. Estamos vivendo aí provas e expiações, onde nós temos o domínio do mal, porque a questão moral ainda é bastante fragilizada entre nós. O mundo de regeneração, que é para o qual a Terra está se movimentando, né? Está se encaminhando, que lá os homens ainda espiam. Ainda virão para cá espíritos em expiação, mas encontra refrigério, repouso, ele já é mais ameno, ele tem com melhores condições de se refazer. É um mundo mais tranquilo. Ainda não é um mundo evoluído, mas é um mundo bem melhor do que o que nós vivemos hoje. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal, e os celestes e divinos, que é a habitação dos espíritos já depurados, já puros, os espíritos iluminados, né? E lá há o predomínio do bem. Olha que maravilha, gente. Nossa, nosso Pai é perfeito. Tudo que ele faz é bom, né? É bom. Então, voltando à leitura aqui, que eu acabo falando demais. Diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Pessoal que está com o livro, está acompanhando aí, nós estamos iniciando agora o item 4. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Lembra que eu falei da Terra, que nós temos ainda aqueles mais insistentes, mais renitentes, nós temos aqueles que ainda trazem consigo a grande imperância do mal, digamos assim, temos a grande massa, que está aqui no mais ou menos, tentando caminhar, tentando se aprimorar, como alguém colocou ali no comentário, e espera que saiamos daqui melhores. Né? É essa massa que está caminhando, está tentando crescer. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como seguem: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde domina o mal, o mundo de regeneração, que é aquele de transição que eu falei, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal,
mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Se nós ainda estamos aqui, bem materializados, né, bem envoltos com as questões materiais, se nós ainda cultivamos paixões, nós ainda temos sentimentos como a inveja, o ciúme, a ganância, o desejo de vingança. Que tipo de mundo nós poderíamos ter? Que tipo de morada nós poderíamos ter que não fosse a que nós estamos? Não vai ser bom, não vai ser fácil, mas é a oportunidade que nós estamos tendo de vencer as nossas más tendências, né? De superarmos isso aí. Ah, é difícil? É difícil. Ninguém disse que seria fácil. É difícil. Depende de um grande esforço, depende do conhecimento, né? Quando nós temos uma doutrina, seja ela, falo pela minha, que é uma doutrina esclarecedora, outras também são, cada um, né, também na questão das doutrinas, cada um está num nível de aprendizado, num nível que proporcione a ele o crescimento, a compreensão e a prática, logo o crescimento daquilo que ele estuda. Então, é por isso que nós vivemos aqui aos braços com tantas misérias. É próprio para nós. Nós precisamos vencer essas misérias. No item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele preso indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Gente, a misericórdia de nosso Pai é assim, muito extensa. Porque disse aqui que esses espíritos, eles não estão presos indefinidamente naquela morada em que ele está. Se nós já estivemos, se não, com certeza, nós já estivemos em moradas inferiores, de acordo com o nosso crescimento, nós fomos considerados aptos a habitar essa morada em que nós nos encontramos. Então, aquele irmão que está naquele momento vivenciando aquela prova, aquela expiação, numa morada que atende à sua realidade, ele não está ali condenado a sempre. Assim que ele tiver condições, assim que ele apresentar um crescimento, ele será transportado para uma morada melhor. A lei é progresso. Ele pode até estacionar. Não cresceu, volta para aquela mesma morada. Volta para aquela mesma morada. Mas para mundos inferiores, não. É-lhes de uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. E aí a gente para pensar. A Terra está evoluindo. A nossa morada está se edificando, está se melhorando. E nós? Nós temos condições de voltarmos para a Terra regenerada? Saímos, né, da Terra de provas e expiações e voltarmos para a Terra já regenerada? Ou nós vamos precisar ser transportados para outros mundos, né, de condições iguais à Terra, pelo menos? Destinação da Terra, a causa das misérias humanas. Nós já começamos a falar isso lá no item 4.
as causas das misérias humanas. Por quê? Por que tanta miséria? Por que tanto acontecimento triste? Por que tanta dor? Por que tantas doenças? Item 6. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Por que bem triste coisa é? Porque nós ainda precisamos de viver neste mundo, neste cenário. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Nós temos humanos em mundos inferiores, nós temos humanos em outros mundos do mesmo, eu falo nível, mas nível, mas é nível, no mesmo, na mesma situação, na mesma realidade que o nosso, e nós temos humanos em mundos ditosos, em mundos já evoluídos. Então, na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Gente, vamos fazer uma partezinha aqui. Quando a gente fala de humanidade, não quer dizer apenas pessoas com esta aparência que nós conhecemos aqui por humanidade. Nós temos mundos mais ditosos, mundos já considerados evoluídos, em que a roupagem desses espíritos é diferenciada. Nós temos outros mundos em que nós não encontramos humanos assim com essa nossa característica. Tem aparências diferentes, nós vemos aí pelas ilustrações, pelos relatos que nos trazem, que as aparências são diferentes, são diferenciadas. Então, humano é aquele todo dotado de razão, onde estava isso que eu li, dotados de razão que povoam os inúmeros orbes, as inúmeras moradas do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam. Né? A Terra, ela é destinada a oferecer essas condições de crescimento, de evolução. Então, precisa ser assim. Né? Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermizos. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, mal curado. E ela é simultaneamente tudo isso. Compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Portanto, não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, para as casas de correção
os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Aqueles que não precisam desse cenário, dessas oportunidades que nós temos aqui, estão em outros que oferecem o que eles precisam. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, mais uma vez aí, pensando em como anda, né, a nossa caminhada. Estamos prontos a seguir? Já aprendemos a amar ao próximo, a nos preocupar com a sua dor, a perdoar. Caminho longo ainda, né, meus irmãos? Agora nós vamos às instruções dos espíritos. E ele não tem, assim, diferenciadamente, não tem um autor exclusivo. É um apanhado sobre os ensinamentos de vários espíritos. E vai falar dos mundos inferiores e dos mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Nós só vamos saber se ele é um mundo inferior ou superior se nós compararmos com outros mundos. Se nós compararmos os habitantes daquela morada, daquele mundo, com os habitantes das outras moradas, né? Das condições de vida dessas moradas. Aí nós vamos saber se é ditoso ou não. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo que seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo de nosso órgão. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Essa é a realidade dos mundos inferiores e dos espíritos que lá habitam. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. E esse instinto, essa certeza de que há um ser superior em cada um de nós, esse instinto, basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Né? Entre o primitivo, aquele degrau inferior, e o mais elevado, muitos outros existem. Muitos outros degraus, muitos outros níveis. Muitos outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Bom, disse um pouquinho antes que são espíritos ainda crianças que estão a crescer.
Quando esse crescimento é alcançado, você já não reconhece mais aquele ser que passou por tantas dificuldades, aquele ser que lutou e que venceu. É como nós temos hoje. Né? Se a gente parar para analisar a nossa situação atual, muitas vezes você já não reconhece mais a criança, o bebê, a criança, o adolescente. Você não reconhece mais em você hoje as suas características de 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque a gente está em evolução. Né? Nós estamos crescendo. Da mesma forma que não seremos como somos hoje daqui a 10 anos. Né? Nós temos aí tudo nos é oferecido para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimos diversos da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. São mais apurados os sentidos, são aptos a percepções que a este mundo a grosseira matéria obsta. Nós sabemos que estar encarnado aqui nos dá muitas limitações. Nós não temos aquela leveza, nós não temos a plena consciência de tudo, porque muita coisa, quase tudo que era necessário ser apagado, foi apagado, está ali adormecido em nós. Então, mais apurados os sentidos, são aptos às percepções e que neste mundo a grosseria da matéria óssea. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade. Conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam nos nos campos elíseos. Aquelas ilustrações que nós temos, né, daquela ideia dos anjinhos, que eles estão sempre voando, levitando, os seres já elevados, eles aparecem com aquela auréola, né, eu não sei o nome que dá exatamente aquilo, mas eles são retratados dessa forma. Por quê? Porque eles transmitem luz em tudo. Então, daí, no passado, ter se criado essa convenção de imagem, essa convenção imagética, digamos assim. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém, irradiando luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevados. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência da matéria, a pouca resistência do nosso corpo, oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos membros. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz,
a maneira como os espíritos puros, né, compreendem a morte. A morte é uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Ele tem certeza. Então, ele consegue enxergar na morte uma passagem, uma oportunidade de adentrar um mundo mais feliz. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos. Jamais são perturbadas pela ambição de parte de qualquer deles, de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade exerce o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas assim, acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Gente, essa consciência ela é muito importante. Porque o que acaba acontecendo? Aqui no nosso mundo, aqui na nossa morada, a gente consegue identificar algumas passagens, alguns momentos, algumas pessoas que pensam estar acima dos outros. Vamos pensar um pouquinho. Estamos todos nesta morada. Se nós vimos que as moradas, elas são constituídas de acordo com a evolução, de acordo com a condição moral de seus habitantes. Se estamos todos aqui juntos, nós não somos tão diferentes assim. Certo? Não existe porque um ser superior que o outro. Nós estamos na mesma situação, na mesma condição. Nós temos o mesmo merecimento. Nós estamos na mesma morada. Temos as mesmas oportunidades. Fomos encaminhados para cá. Como diz Francisco Cândido Xavier, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Se nós viemos para cá, é porque é isso aqui que nós merecemos. As causas das aflições são as que nós mesmos trazemos. Não teria como ser diferente. Vivendo desse jeito, pensando desse jeito, agindo desse jeito, é isso. Certo? Então, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Eu preciso ser melhor que fui ontem. Ah, mas eu já não faço isso, mas eu preciso melhorar. Se eu não faço isso, eu ainda faço outras coisas que eu preciso transformar em mim. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Pessoal, só para terminar esse itemzinho, é rapidinho, tá? Na vossa morada, né, aqui na Terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A luz eterna, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano, maior dificuldade, encontra para compreender. Essa é a nossa maior dificuldade. Né? Por
Por quê? Porque eu mereço isso, porque eu estou aqui. Quanto mais, ele diz no finalzinho, quanto mais nos elevamos espiritualmente, vejo que quanto mais nos elevamos espiritualmente, mais devemos fazer o bem para o outro. Essa é a nossa meta maior nesta vida. O maior mandamento, muito bem, Gina. O maior mandamento que Jesus nos deixou. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, praticar cada vez mais o bem. Esse é o caminho. É isso que vai determinar a nossa morada futura. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Por que nós conseguimos falar tanto do passado, do inferno, que vive assim, que vive de outra forma, que lá tem ranger de dentes, tem isso, tem aquilo outro, e nós não conseguimos transcrever o futuro, transcrever o melhor. E nós não conhecemos. De lá nós viemos. Então, isso já está incutido em nós. Mas o superior, o que está por vir, ainda é desconhecido. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que ele se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si. Como compreendeu o mal que lhe está atrás. Aqui também, gente, a gente encontra um pouco disso entre nós. Sabe aquelas situações, aquelas pessoas que só conseguem enxergar o mal? Parece que ele não tem conhecimento do bem. Parece que ele não sabe que existe. Ele não consegue identificar. Ele não consegue agradecer o bom. Ele não consegue agradecer o que ele tem. Ele só sabe lamentar o que ele não tem. Ele só sabe lamentar as suas dificuldades. Mas fica ainda muito difícil se trabalhar para transformar, então, essa realidade. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados. Lembra que eu falei lá no início que Deus não tem predileção sobre seus filhos. Mas por que eu estou no mundo inferior? Por que você está na Terra? Porque você precisa. Assim, dessa forma, os mundos felizes, eles não são privilégio, são merecimento. Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz-os partir de todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Nós temos aí o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Todos eles nos trazem essa mensagem. Podem usar palavras diferentes, mas a mensagem é a mesma, porque o ensinamento é um só. A palavra sagrada é uma só. Ela é atemporal. Ela está sempre atualizada. E falando lá das reflexões, eu falei no início, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos mudar em nós? O que esse momento que nós estamos vivendo
quer nos ensinar. Né? Não é eu não mereço, eu não quero, eu não queria estar aqui. Não, o que eu preciso aprender estando aqui neste momento? Se nós estamos aqui, é porque nós merecemos estar aqui. Muitos de nós até pedimos para estar aqui nesse momento. Passar por esse momento, passar por essa prova. E o que nós precisamos aprender? Qual é o nosso objetivo neste momento? Tantas dores, tantos desencarnes, tanto sofrimento, a apreensão do momento seguinte, do dia seguinte. O que nós precisamos aprender? O que nós precisamos valorizar? O que nós precisamos mudar em nós? Vamos sair deste período, digamos assim, deste evento, da mesma forma em que estávamos antes? O que nós podemos, né, melhorar? Vamos seguir aí a orientação de Santo Agostinho, né, para auto-examinar-se no final do dia, e vamos fazer essa reflexão. O que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos aprender? Muito obrigada, meus irmãos. Tem mais um pouquinho, mas esse pouquinho é muito e vai ficar para um outro dia, tá bom? Muito obrigada. Sempre melhores. Só assim valerá a nossa vida. Sim, com certeza. Sempre melhores. Precisamos hoje termos melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. A todos uma boa noite. Muito obrigada pela atenção. Vamos chamar a nossa irmã Ana Laura hoje com a oração final e também com o hino de encerramento. Vamos aguardar um pouquinho. Eu acredito que deve estar acontecendo alguma interferência, alguma necessidade aí. Vamos aguardar a nossa irmã. Enquanto a nossa irmã acerta aqui as questões técnicas, vamos conversar mais um pouquinho, né? Quando eu falei aquela questão de nenhum homem querer se sobrepor ao outro, se achar mais importante, mais, né, que está em evidência, que exerce um cargo de poder, de destaque, mas esse reconhecimento, ele ajuda muito até no relacionamento entre nós, entre família, entre amigos, né?
Você reconhecer que o seu pai, que a sua mãe, você reconhecer que os seus irmãos, seus vizinhos e seus colegas de trabalho estão todos ali no mesmo patamar que você. Isso ajuda muito, porque você consegue identificar neles, né, essa questão do crescimento. Olha, se hoje eles estão assim, eles já passaram por estágios, assim como eu, eles passaram por estágios diferenciados. Né? Aquilo que foi feito há um tempo atrás foi feito porque achava-se que era certo fazer. Né? De repente, hoje não faríamos mais. A questão do auto-perdão. Nós evoluímos, nós crescemos. Né? Então, o que nós fazíamos, nós fazemos mais. Da mesma forma que o que nós fazemos hoje, nós também, certamente, espero, né, que não façamos em outros momentos. Clara, eu estou falando, mas estou, assim, à disposição, tá? A hora que você conseguir aí. Ela saiu da reunião, acho que ela está reiniciando, ela deve voltar já já. Lembrando, né, que todos nós ainda temos muito desse primitivismo em nós. Todos nós temos muito essa questão do orgulho ferido. Nós ainda temos aquela questão de que a minha ideia, o meu modo de ser, eu sou assim, eu nasci assim. Gente, eu nasci assim. Não sei assim, vamos mudar. É bom do jeito que você está? Né? Vamos pensar nisso aí. Bom, nossa irmã retornou. E agora, mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar.
Manda teu Espírito, Jesus. Vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus. Vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. E assim, Mestre Jesus, em mais um encontro sublime, saímos alimentados, fortalecidos e intimamente em comunhão com o Senhor. Que em nossa caminhada possam estar presentes os benfeitores espirituais que nos orientam e nos aprimoram. Que possamos sentir em nosso lar o teu perfume, nosso mensageiro da paz, para que em cada cômodo a tua serenidade e alegria movimentem as energias salutares e curadoras. Que o Senhor aqueça o nosso ser, tirando o que nele não nos faz bem e nos envolvendo com tuas vestes de amor. Ó Mãe Maria, nossa Rainha estrelar, gratidão por toda a proteção e milagres a nós ofertados. Envolva, ó Mãe, nossa atmosfera, nosso plano físico e espiritual. Que a tua energia restabeleça a natureza e os corações sedentos do teu amor. Permaneça em nós, Senhor Jesus, nosso iluminado de Deus, para todo sempre. Que assim seja.